Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num domingo bastante atípico para a nossa realidade. Isso porque nós estamos diante de uma grande eleição, mas não uma eleição aqui no território, aqui no Brasil, não, uma eleição aqui na Argentina. E nunca uma eleição na Argentina foi tão observada, gerou tanto interesse dos grandes veículos de comunicação, de colunistas, de analistas, como essa eleição de agora. Sobretudo porque também há uma tentativa de usurpação aqui no Brasil de grupos extremistas de direita como influenciadores nessa eleição lá. Será que isso faz sentido? Será que está havendo algum tipo de influência? Existem outras influências estrangeiras lá nessa eleição na Argentina? Como é que as classes dirigentes aqui no Brasil estão enxergando esse tipo de eleição? E quais as consequências que nós podemos ter aqui no nosso país? Será que Milei, uma vez eleito, ele durará muito no poder? Será que ele tem alguma conexão de fato com o Bolsonaro? O que a gente pode estabelecer de traços semelhantes entre essas figuras? O ex-presidente da República continua a produzir aqui textos, se é que ele produz algum texto desses que aparece nas redes sociais, falando sobre a realidade aqui no nosso país, se colocando como grande defensor das florestas e do meio ambiente. Será que existe algum sentido nisso? Até quando nós assistiremos ou leremos esse tipo de texto? Será que quando ele for para Bangu ou para Papuda, isso vai cessar em algum momento? Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha fazer parte das nossas atividades. Compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, tem coisas que são absolutamente assustadoras aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo, assim, todos os assuntos que acontecem fora do nosso país serem apropriados por vigaristas da extrema-direita aqui no nosso país, que distorcem a realidade, enfim, tentam fazer bandeiras para uso político dos seus grupos. O ex-presidente da República, ele não tem luz própria. Então, quando a gente vê alguma publicação que é assinada por ele, a gente tem sempre que tentar enxergar de onde está vindo isso. Até porque o linguajar dele, o texto, não combina com a figura que a gente já conhece, né? Escreveu ele, ou é atribuído a ele no Twitter dele, na internet. A histeria da mídia e de ativistas de outrora, estou falando de outrora, hein? Usando esse vocábulo, e que hoje se calam enquanto a Amazônia torra em chamas e escancara que nunca foi meio ambiente. Tudo sempre foi para a imposição de uma agenda global que destruirá os mais pobres e enriquecerá ainda mais os monopólios. Gente, o Bolsonaro falando de meio ambiente, o homem que destruiu as instituições todas que poderiam ajudar a preservar ou minimizar os impactos das destruições que a gente vê no nosso país sempre, esse homem está vindo a público para fazer críticas que as coisas estão piores agora. De fato, o governo atual merece críticas, como todo governo na democracia sempre merecerá. Mas existem pessoas hoje no governo que têm uma preocupação que essa gente não tinha nenhuma, de preservação das nossas matas, das nossas florestas, da nossa biodiversidade. E aí, a canalice desse tipo de texto termina com o seguinte: ele atribui aqui ao atual presidente da República que uma traição, né? Lula trai os brasileiros e fica de cócoras para as exigências dos mais ricos. O que propôs Bolsonaro durante esse período todo? Ele preservou as florestas ou, muito pelo contrário, nós tivemos o aumento de desmatamento, cada vez mais o agronegócio invadindo para áreas que deveriam ser protegidas ambientalmente, a exploração de garimpo, a contaminação de rios, a destruição das nossas populações indígenas. Então essa criatura acha que pode dizer alguma coisa. Gente, o grande problema que nós todos enfrentamos quando a gente lida com esse tipo de personagens é que eles o tempo todo eles pervertem a realidade. Eles fazem o mal, mas eles dizem que quem está fazendo o mal são os outros. Eles mataram 750 mil brasileiros aqui dentro e fingem que isso não foi obra deles, que eles não tiveram nada a ver com isso. Eles ficam querendo se colocar, né, como pessoas defensoras de direitos humanos em conflitos que estão acontecendo fora do nosso país. Gente, é muita picaretagem, é muito banditismo. E agora eles estão tentando fazer da Argentina uma espécie de bastião da extrema-direita do universo.
E o que a gente pode trazer de acréscimos às análises que estão sendo feitas por aí? Bom, em primeiro lugar, vou fazer algumas previsões aqui muito taxativas que eu não vi ninguém arriscar a fazer ainda. Segundo algumas matérias, a gente vê aqui que a criatura ele é extremamente radical e inconsequente. A gente vê notícias como essas aqui. Milei se reúne com o FMI e promete um arroxo mais brutal que o esperado. Entre as propostas incendiárias do libertário estão o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia. Gente, a Argentina é um estado social, né? A história da Argentina. É um estado que sempre preservou aos seus cidadãos uma saúde integral, uma saúde universal, uma educação integral, universal, transportes que têm algum tipo de apoio do Estado, algum tipo de subsídio, tarifas sociais que são muito mais baixas proporcionalmente do que a que nós pagamos aqui no Brasil, tarifas de água, de luz, de esgoto, de telefonia, enfim, de combustíveis. Os argentinos, eles gastam menos do que o brasileiro proporcionalmente ao salário que nós recebemos. Essa criatura, ele quer simplesmente privatizar tudo. E esse tipo de fenômeno faz com que o custo disso tudo suba. Vocês acham que os argentinos, que têm uma organização social muito maior do que a organização que nós temos aqui no Brasil, estando a maior parte da população da Argentina na grande Buenos Aires, com a capital no centro de Buenos Aires, que eles vão aceitar esse tipo de situação sem nenhum tipo de emparedamento, sem nenhum tipo de reação? Então a situação para o senhor Milei pode ficar muito complicada. Isso pode acarretar com ele algo que já aconteceu há 22 anos atrás na Argentina, quando se tentou fazer uma equiparação entre o peso e o dólar. O que aconteceu, quem tinha dólar conseguiu escapar um pouco, mas quem tinha peso se deu muito mal. E a mesma coisa agora, quem tem dólar na Argentina consegue de um certo modo escapar, mas quem tem peso vai trocar esses pesos pelo quê? E é uma grande parcela da população argentina. Vai se roubar direitos sociais dos argentinos e eles vão ficar calados? O que aconteceu na época, 20 anos atrás, foi isso aqui. O Fernando de la Rúa, diante de muitas manifestações nas ruas, decretou um estado de sítio. Vamos acompanhar isso aqui. Hechos de violência que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado ao honorável Congresso. Então, decretou o estado de sítio. O que aconteceu? O povo já estava na rua, o povo ficou mais invocado e foi mais ainda para tentar cercar o presidente ali. O que restou a ele? Fugiu de helicóptero. As televisões argentinas, numa delas aqui, a LN, fez uma matéria com um piloto de helicóptero que levou o de la Rúa, né, na fuga. Isso virou documentário, virou um monte de coisa depois. O cara se mandou. Quando a gente vê os jornais hoje, todos eles estão abordando sempre com o mesmo viés, né? A gente vê aqui a preocupação empresarial do porta-voz de grupos aqui no Brasil com essa possível eleição do Milei lá. Então, um jornal de direita, né? Argentina sobre Milei trará risco para o Brasil. Em dado momento, o editorial diz: na cabeça de muitos argentinos, em particular os eleitores de Milei, pior não pode ficar. É um engano. Se esse demagogo irresponsável ganhar hoje ou no segundo turno, em novembro, a Argentina, no melhor cenário, desperdiçará 4 anos. Olha, eu arrisco a dizer aqui para os redatores do Globo que ele não vai durar muito, não. Eu não vejo como sem Congresso, sem sindicato, sem apoio de estruturas formais na Argentina, não adianta ele querer destruir tudo e sair incólume, que não vai dar, não. Hoje tem uma coluna aqui do Celso Rocha de Barros, aqui na Folha de São Paulo. Ele pergunta: Milei é Bolsonaro? Olha só, ele vai se inspirar em Bolsonaro o quê? Nas vítimas da Covid, o Brasil ter ficado entre os países que mais matou pessoas, em ter tirado direitos sociais, em ter desmatado, em ter distribuído armas, ter misturado política com religião, ter criado cada vez mais uma sociedade fraturada, uma sociedade cada vez mais envenenada. Então, o que é que sobra? Tem alguma coisa que ele possa dizer assim: olha, o Bolsonaro fez isso para o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje está muito melhor depois do governo Bolsonaro. Então fica complicado, né? Uma comparação não seria nada bacana para ele.
Todos os jornais, gente, estão falando de questões aí envolvendo a eleição da Argentina. Democracia na Argentina 4.0, cansada da velha política, a Argentina busca Salvador para a crise permanente. A gente vai ver todos os veículos de comunicação fazendo cobertura dessa eleição. Mas todos os jornais hoje, gente, não vai se falar de outra coisa, a gente vai ver muita coisa assim hoje. A Argentina leva a sua crise às urnas, chance de Milei vencer causa preocupação na esquerda, que onda no poder dure pouco. Essa aqui é um editorial do Estadão. Eles acham que a esquerda está preocupada do Milei chegar até a posição de governante, isso fazer com que a Argentina seja o grande bastião da direita, da extrema-direita no mundo. Nessa eleição na Argentina, o Steve Bannon, portanto a conexão com o bolsonarismo se dá também por aí, está presente com o representante na Argentina, o mesmo que tentou fazer fake news aqui no nosso país, em função do processo de apuração, insinuando que as urnas nossas aqui não eram confiáveis, que a votação estava errada, enfim, uma figura lá na Argentina que está agora servindo de base para o Milei. Os jornais todos, como eu disse para vocês, estão mostrando que há uma exaustão muito grande na Argentina. A Argentina vota em clima de exaustão. E existem alguns canais de internet que estão mostrando aqui. Aqui tem a matéria aqui no Poder 360. Um vídeo que mostra aqui uma comparação do Bolsonaro com Bolsonaro com Milei. E os argentinos, se forem pesquisar bastante aqui, eles vão ver que eles não têm muito que achar interessante o Milei ser uma espécie de novo Bolsonaro argentino. Vamos ver o que diz o texto aqui. Pero odia a todos em seu país. Aí diz aqui, não sei se está dando para vocês lerem, mas assim, esse homem diz que é um patriota, mas ele odeia todos em seu país. Vamos lá. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Esse homem conta piada para todo mundo, mas só ri da desgraça alheia, alguma coisa assim. Né? Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime que se siente. Gente, eu vou colocar esse vídeo para vocês na descrição, né? Para quem não conseguiu acompanhar direito, mas ele é muito exemplificativo do que está acontecendo lá e das consequências aqui no nosso país. Eu estou apostando que não tem como durar muito tempo se ele, caso, vier a ser eleito. Ainda há chances dele não ser eleito, porque essa percepção que ele é uma pessoa que não bate lé com cré, é muito grande também numa parcela muito importante da sociedade argentina. Mas só a eleição vai nos dizer o que vai acontecer. Tem muito assunto ainda relacionado aqui ainda a Israel, Palestina, enfim, que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Hoje o assunto principal está sendo as eleições na Argentina. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo portal. Tchau!